Muita gente acredita que o universo responde aos pensamentos, que basta pensar positivo, desejar com intensidade e tudo se alinhará magicamente. Mas o universo não obedece à força do querer, ele espelha o estado de ser. Não é o pensamento em si que cria, é a consciência que o sustenta. E quando essa consciência muda, toda a realidade muda com ela. O universo não entende palavras, entende vibração. Ele não ouve o que você pede, ouve o que você é quando pede. Se há medo, ele responde com obstáculos. Se há presença, ele responde com sincronia. Essa é a diferença entre o esforço de manifestar e a naturalidade de permitir. Quando o ser está em harmonia, a vida se reorganiza sem resistência. O segredo nunca esteve em controlar o que acontece, mas em observar o que acontece sem se perder. A mente tenta moldar a realidade, a presença simplesmente a reflete. E nesse reflexo, o universo encontra espaço para agir. O pensamento, então, deixa de ser uma tentativa de comando e se torna um canal de expressão. Quando você percebe isso, tudo muda de lugar. O tempo desacelera, as respostas aparecem, as coincidências se multiplicam. Não há mais luta entre você e a vida, há apenas um fluxo contínuo. E é nesse estado, silencioso e consciente, que o universo começa a responder automaticamente, como se sempre tivesse esperado o seu retorno ao agora. Às vezes, as pessoas acreditam que o universo é uma espécie de catálogo cósmico, pronto para entregar tudo o que pedimos, desde que saibamos desejar o suficiente. Mas o universo não lê nossos pedidos, ele lê nossa vibração. O que somos em essência é o que ecoa de volta. Quando há medo, dúvida, necessidade, o retorno é a experiência desses mesmos estados. E quando há presença, silêncio e aceitação, há fluidez, sincronia e leveza. Não é sobre o que você quer, é sobre o que você sustenta ser, mesmo quando ninguém está olhando. Percebi que, quando eu tentava controlar a vida, o fluxo se perdia. Eu estava mais preocupado em moldar o futuro do que em estar inteiro no presente. A mente cria uma tensão constante, um ruído sutil que bloqueia o natural movimento da existência. É curioso, porque quando finalmente soltei o controle, o universo começou a responder com uma precisão quase milagrosa. Não porque eu aprendi a pedir certa, mas porque eu aprendi a não resistir. É nesse espaço de rendição que algo muda silenciosamente dentro de nós. O pensamento deixa de ser um comando para o universo e passa a ser um reflexo da nossa quietude. A vibração de ser substitui o esforço de querer. Quando isso acontece, a realidade não precisa mais ser empurrada, ela começa a se alinhar por conta própria. É como se o universo dissesse: agora eu posso fluir através de você. A verdade é que não existe separação entre você e o universo. A mente cria a ilusão de dois lados, o eu, que pede, e o universo, que responde. Mas ambos são expressões da mesma consciência. Quando você se percebe como parte do todo, não há mais necessidade de pedir. O próprio ato de ser consciente é a manifestação. Você se torna o canal por onde a vida se expressa sem esforço. O desejo, quando nasce do ego, é uma declaração de falta. Ele diz: eu ainda não sou completo. Mas quando o desejo nasce da presença, ele não tem urgência, porque já se sente pleno. É esse estado de plenitude silenciosa que o universo reconhece. Ele não responde à sua carência, responde à sua completude. E quanto mais você se ancora nesse estado, mais percebe que o universo nunca esteve contra você. Ele apenas esperava que você se lembrasse de quem é. E é aí que começa o verdadeiro diálogo entre você e o todo, não em palavras, mas em vibração. O universo não entende linguagem humana, ele entende frequência. Quando você muda a qualidade da sua presença, muda também a qualidade das respostas que o universo te dá. E talvez nesse ponto você perceba que o universo sempre respondeu. Só que agora você finalmente aprendeu a ouvir. Existe um ponto dentro de nós onde o ruído do mundo não chega. Um espaço tão quieto que até o pensamento hesita em entrar. É nesse silêncio que o universo fala:
Não com palavras, mas com vibrações sutis, intuições suaves, coincidências quase imperceptíveis. Só que a mente moderna aprendeu a valorizar o barulho, a pressa, a análise constante. E assim, o silêncio se tornou algo desconfortável, até ameaçador. Mas o universo não responde à agitação, ele responde ao espaço. E o silêncio é o maior espaço que existe. Quando aprendi a me sentar em quietude, percebi que o silêncio não era vazio como eu pensava. Ele era vivo. Dentro dele havia uma inteligência invisível operando com perfeição. Era como se a vida me dissesse: pare de tentar entender, apenas sinta. Aos poucos, percebi que o silêncio não é uma ausência, é uma presença mais profunda. E quando essa presença se torna seu lar, o universo começa a se revelar com clareza desarmante. O problema é que confundimos pensamento com consciência. Pensar demais é como falar o tempo todo, sem nunca escutar. A mente, nesse estado, está cheia de ruído e, portanto, vazia de percepção. Quando o silêncio chega, é como se o volume da vida aumentasse. As cores parecem mais vivas, as decisões se tornam óbvias, as pessoas certas aparecem sem esforço. É o universo se expressando através da quietude. Mas o silêncio exige coragem. Coragem para parar de buscar respostas intelectuais e permitir que a sabedoria surja por si mesma. Não é uma técnica, é uma entrega. Quando você se torna amigo do silêncio, a mente se assusta, porque perde o controle. Mas logo percebe que nunca houve controle, apenas resistência. O verdadeiro poder não está em dominar o mundo externo, mas em permitir que o interno se alinhe com o fluxo da existência. E o mais fascinante é que no silêncio, o tempo parece desaparecer. O passado e o futuro perdem relevância, e só o agora permanece. E é apenas no agora que o universo pode responder, porque o agora é o único ponto de contato entre o humano e o divino. Tudo que está fora dele é ilusão mental. O universo não se comunica com o seu passado, nem com o seu futuro. Ele se comunica com o seu estado de presença. Quando o silêncio se torna seu estado natural, você deixa de buscar sinais e começa a reconhecê-los. A vida se torna um diálogo silencioso com algo maior. E o mais belo é perceber que, nesse diálogo, você não está pedindo nada, está apenas ouvindo. E ouvir, em essência, é o primeiro ato da criação consciente. Pensar é uma ferramenta maravilhosa, até o momento em que esquecemos que ela é apenas isso, uma ferramenta. Quando o pensamento se torna o mestre e não o servo, ele cria um mundo de ruído, tensão e separação. A maioria das pessoas vive aprisionada dentro de suas próprias narrativas mentais, reagindo a memórias e projeções que nem existem mais. E o universo, nesse estado, apenas reflete esse caos interno. Ele responde à confusão com mais confusão, ao medo com mais medo. Houve um tempo em que eu acreditava que pensar mais me tornaria mais consciente. Mas percebi que a consciência não está no pensamento. Ela está no espaço entre um pensamento e outro. Nesse intervalo, há um silêncio que observa. É ali que a verdadeira inteligência vive. Pensar sem se perder no pensamento é lembrar que você é o observador, não o falatório. Quando você se ancora nesse ponto, o pensamento se torna leve, criativo, funcional. E o universo responde com a mesma clareza. A mente, quando desacompanhada de presença, cria distorções. Ela começa a querer prever, controlar, planejar tudo e acaba cansada de tanto tentar resolver o que só o fluxo poderia alinhar. Quando você começa a observar os pensamentos sem se identificar com eles, algo mágico acontece. Eles perdem o poder de te arrastar. Você começa a pensar, mas já não acredita em tudo que pensa. Essa simples diferença muda completamente a energia que você emite. É curioso porque o universo não responde à forma do pensamento, mas à frequência dele.
Pensamentos que nascem da presença têm uma vibração diferente, mais pura, mais aberta. Eles não vêm de um lugar de medo, mas de clareza. E o universo, que sempre está em ressonância com o que você é, começa a se alinhar com essa nova frequência de lucidez. Pensar se torna um ato criativo, não reativo. Quando você observa um pensamento com atenção, sem julgamento, ele se dissolve. É a luz da consciência desfazendo a sombra da identificação. E quanto mais consciência há, menos esforço é necessário para manifestar algo. Porque, no fundo, a manifestação não é sobre criar algo novo, mas sobre remover o ruído que impedia o que já é de se expressar. É a presença que cria o espaço para que o universo possa atuar. Pensar sem se perder é dançar com a mente, não lutar contra ela. É reconhecer o valor do pensamento sem deixar que ele se torne sua prisão. E, nesse estado, tudo muda. O universo deixa de ser um espelho do seu medo e passa a ser um espelho da sua clareza. E quando a clareza se torna constante, o fluxo da vida se torna natural, porque o universo finalmente encontra o espaço para te ouvir de verdade. Há um instante em que o barulho interno se aquieta e o corpo inteiro parece respirar diferente. É um silêncio cheio, denso de vida, como se o próprio universo estivesse escutando através de você. Esse é o estado da presença. E nessa vibração, o universo não é mais um outro com quem se comunica. Ele é você em sua forma mais pura. Quando a mente cessa, o ser começa a falar. E o que ele diz é tão simples que a mente não entende. Eu sou. A vibração da presença é sutil, mas poderosa. Não é algo que se conquista, é algo que se permite. Ela aparece quando paramos de lutar com o que é. Quando você aceita o momento presente sem resistência, o corpo relaxa, a energia flui e o universo parece responder com uma suavidade que desafia qualquer lógica. A vida começa a se mover em seu favor, não porque você está tentando controlar, mas porque você está em sintonia. Eu lembro de perceber isso pela primeira vez em algo banal, uma caminhada comum. O sol atravessava as folhas, o vento tocava o rosto e, por um breve momento, não havia eu ali observando. Só havia o instante. E naquele silêncio, tudo parecia exatamente certo. Não faltava nada. Não havia nada a mudar. Esse é o espaço onde o universo responde, não com eventos, mas com paz. E essa paz é, em si, a manifestação mais elevada. É curioso notar como a presença muda até as pequenas coisas. As conversas ficam mais leves, as decisões mais óbvias, os encontros mais significativos. Isso acontece porque a presença é magnética. Ela atrai circunstâncias que vibram na mesma frequência. A vida se reorganiza de dentro para fora. Não há esforço, apenas harmonia. É como se o universo dissesse: agora estamos no mesmo ritmo. A mente busca sinais grandiosos, mas o universo fala em sutilezas. Um olhar, um acaso, um pequeno atraso que muda o rumo, tudo isso é comunicação energética. Quando a mente se cala, o ser começa a perceber esses movimentos com clareza. Você deixa de interpretar tudo como coincidência e passa a sentir o fio invisível que conecta todas as coisas. Esse fio é a presença. Estar presente é viver em resposta constante. Você já não precisa pedir, porque o universo se antecipa. Já não precisa correr atrás, porque o que é seu te encontra no caminho. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos e se torna uma sinfonia de sincronicidades. O ser fala através da calma e o universo responde com perfeição. Durante muito tempo, as pessoas foram ensinadas a manifestar através da força do desejo. A ideia parecia sedutora. Pensar intensamente em algo e o universo traria até você. Mas o desejo, quando vem da mente egóica, é uma declaração de falta. Ele diz ao universo: eu ainda não sou completo. E o universo, que apenas reflete o seu estado interno, responde com mais experiências que confirmam essa sensação de incompletude.
O desejo, nesse nível, se torna uma prisão disfarçada de poder. Eu mesmo já me peguei tentando controlar o invisível. Criava metas espirituais, visualizava resultados e, no fundo, me sentia mais distante do que buscava. Era uma tentativa de usar a consciência como ferramenta de manipulação. Mas a consciência não é um truque, ela é um estado. E nesse estado, o universo não precisa ser convencido de nada. Ele já está pronto para se alinhar ao que você é, não ao que você tenta ser. A mente humana tem medo de soltar. Ela acha que, se parar de desejar, vai perder tudo. Mas o oposto é verdadeiro. Quando você solta o controle, o que é verdadeiro permanece, e o que é ilusório se dissolve. O universo não trabalha com esforço, ele trabalha com coerência. E coerência não nasce do querer, nasce do aceitar. Quando você aceita o agora por completo, sem resistência, sua energia se torna tão limpa que a própria vida começa a se reorganizar. O problema da manifestação baseada no desejo é que ela coloca você no papel de quem falta algo. E quem acredita que falta algo, vibra escassez. Essa vibração é incompatível com o fluxo da abundância. Quando você se ancora na presença, percebe que a abundância não é o que você obtém, é o que você é quando para de lutar. A manifestação, então, deixa de ser um ato de conquista e se torna um movimento natural de expressão. Eu percebi que o universo não entende pedidos, ele entende frequência. Ele não entrega o que você quer, ele espelha o que você sente. E o sentimento mais puro que existe é a gratidão silenciosa. Aquela que surge não porque algo aconteceu, mas porque o simples fato de existir já é um milagre. Esse estado abre portas que o desejo nunca conseguiria forçar. A gratidão é o idioma da presença, e o universo é fluente nele. Manifestar não é criar algo fora de você, mas reconhecer o que já vibra dentro. Quando o desejo se dissolve na aceitação, surge o espaço para que o verdadeiro poder se revele, o poder do não controle. O universo responde melhor ao silêncio do que ao esforço, porque é no silêncio que ele te encontra pronto, sem querer nada, e justamente por isso, aberto para receber tudo. A sincronicidade não é coincidência, é coerência. Ela acontece quando seu estado interno está em harmonia com o fluxo da vida. As pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem, as respostas chegam sem esforço. É o universo dizendo, agora estamos na mesma frequência. Mas é importante entender que sincronicidade não é um prêmio espiritual, é um espelho. O que você vê acontecendo lá fora é o reflexo da qualidade da sua presença por dentro. Quando estamos desconectados de nós mesmos, tudo parece um caos. As coisas atrasam, os planos desandam, as pessoas parecem não entender o que queremos. É a vida tentando nos mostrar que estamos tentando comandar o fluxo em vez de nos alinhar a ele. A mente interpreta isso como azar ou resistência externa, mas a verdade é mais simples. O universo não está negando nada, apenas refletindo o desalinhamento. Eu percebi que quanto mais presente eu me tornava, mais a vida parecia dançar comigo. Não havia esforço, apenas sincronia. Uma mensagem chegava na hora certa, uma pessoa cruzava meu caminho no momento exato, um plano se encaixava sem que eu precisasse forçar. Era como se a realidade estivesse orquestrada de forma invisível, e a música só podia ser ouvida quando a mente estava em silêncio. Essa é a natureza da sincronicidade, um diálogo entre a consciência e o todo. A beleza disso é que você não precisa entender o como. A mente quer provas, quer lógica, quer explicações, mas a vida não funciona sob o domínio da razão, e sim da vibração. Quando você está em harmonia interior, o externo naturalmente se reorganiza. É por isso que a sincronicidade nunca pode ser caçada. Ela acontece quando você para de tentar controlar e simplesmente é. As sincronicidades são lembretes de que você está no caminho certo, mas não no sentido de destino, e sim de estado. O caminho certo é aquele onde há presença,
E quando há presença, até os desvios são parte do plano. O universo responde com precisão milimétrica ao que você vibra. E quando sua vibração é tranquila, confiante, entregue, tudo começa a fluir com suavidade, quase poética. A vida é um espelho que não mente. Quando você está alinhado, ela reflete clareza. Quando está desconectado, reflete ruído. Mas o espelho nunca julga, apenas mostra. E ao ver isso, você entende que não há erro algum, apenas um convite constante para retornar ao centro. E nesse centro, onde o ser repousa, a sincronicidade se torna o idioma natural do universo. Rendição não é desistência, é reconhecimento. É o instante em que você percebe que não há nada a ganhar, nada a defender, nada a provar. É quando o eu que luta finalmente se cansa e permite que a vida o carregue. A mente teme essa entrega porque acredita que o controle é a segurança. Mas a rendição é a verdadeira liberdade. Quando você se rende, o universo não apenas responde, ele age através de você. Durante muito tempo, eu associei rendição à fraqueza. Achava que aceitar era o mesmo que ser passivo. Mas descobri que aceitar é um ato de coragem silenciosa. É o ponto onde você para de nadar contra a corrente e começa a se mover com o rio. E nesse movimento, a vida te leva exatamente onde você precisa estar, mesmo que não seja onde o ego gostaria de ir. O universo sabe o caminho, a mente não. A rendição dissolve a tensão do querer e abre o espaço do ser. Tudo o que é natural começa a fluir. As oportunidades aparecem, as conexões se alinham, e o tempo parece obedecer a um ritmo mais sábio. A mente tenta explicar, mas o ser apenas observa e sorri. Quando você se rende, o universo não precisa mais empurrar. Ele apenas flui, e você se torna parte desse fluxo. É nesse estado que a energia da vida se manifesta com mais força. Você fala e as palavras certas vêm. Você age e as ações se encaixam. Não há esforço, apenas presença. A rendição é a porta por onde o divino entra no humano. É o ponto onde o fazedor desaparece, e só resta o fazer. Tudo se torna uma extensão natural do agora. O mais bonito é que na rendição, o medo perde o sentido. Porque quando você não está tentando controlar, nada mais pode te ameaçar. O que quer que aconteça, faz parte. E nessa aceitação incondicional, o universo se revela como sempre foi: amor em movimento. Não um amor romântico ou emocional, mas o amor silencioso da inteligência que sustenta tudo. E é aí que você entende. O universo nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve dentro de você, esperando apenas que você parasse de resistir. A rendição não te faz perder o poder. Ela te devolve a origem dele. Quando você se entrega, o universo finalmente encontra espaço para fluir através de você. E a vida se torna o que sempre foi: simples, plena e milagrosa.